A virgem humilhada pelo ex-noivo é salva por um milionário que a beija em público. Era um dia ensolarado e festivo quando Ana se viu no centro das atenções, cercada por familiares e amigos, todos ansiosos por celebrar seu noivado com Marco. A música vibrava ao fundo, risos ecoavam e um bolo imponente aguardava para ser cortado. Ana, embora tímida, sentia que finalmente encontrara seu lugar. Mas tudo isso mudou num instante. O que deveria ser um momento mágico se transformou em um pesadelo. Marco, em um golpe de dramaticidade que ninguém esperava, tomou o microfone e, com a frieza de quem não tem mais nada a perder, anunciou que o relacionamento estava encerrado. Ana, você merece mais do que esse conto de fadas falso, proclamou, sua voz cortante perfurando o ar festivo. Silêncio. O bolo, as risadas. Tudo se desfez como poça d'água sob o sol. O rosto de Ana esquentou. As lágrimas ameaçavam escapar, como se uma tempestade tivesse se instaurado em seu coração. Ela sentiu-se desmoronar. A vergonha a engolindo. As câmeras dos jornalistas ao redor disparavam, capturando cada fração de dor em sua expressão, em meio ao caos. O olhar crítico de parentes pesava sobre ela como uma maré alta. As vozes sussurrantes se misturavam em rumores e risadas, um eco distante que a deixava mais abaladinha. Quem é você, Ana? Você não vale nada, disse uma voz feminina entre a multidão. Mas quando Ana pensou que tudo estava perdido, um homem surgiu como uma sombra misteriosa, Gabriel Moretti, com um sorriso enigmático e olhos que pareciam esconder 1000 segredos. Ele atravessou a multidão como se estivesse numa missão. Ele não hesitou. A pegou pela cintura e, num movimento audacioso, a beijou. O beijo foi inesperado, um turbilhão que desviou os flashes das câmeras. Ana ficou paralisada. O sabor de seus lábios, a intensidade do momento a fizeram esquecer, mesmo que por um segundo, a vergonha insuportável que a consumia. Gabriel a soltou suavemente, mas a conexão era palpável, algo que ia além do que seus sentidos podiam compreender. Você não precisa passar por isso sozinha, ele sussurrou. Seus olhos arregalados de um mistério que ela nem tinha certeza se queria desvendar. De alguma forma, aquele estranhamento a aconchegava e a assustava em igual medida. O dia que deveria ser de alegria agora era uma tapeçaria de novas emoções conflitantes. Enquanto a confusão girava em sua mente, Gabriel revelou um lado mais sombrio de sua presença. Ele tinha seus próprios motivos para se envolver com a vida dela. Um escândalo empresarial que ameaçava Marco poderia também arruinar Ana. O dilema estava ali. Aceitar a ajuda de um homem que poderia abalar seu controle ou enfrentar a humilhação e o ostracismo que a vingança de Marco prometia. Com seu futuro em jogo e o eco do escândalo reverberando, Ana se viu diante de outra revelação. Uma antiga caixa empoeirada, escondida em seu quarto. O que ela descobriria poderia mudar tudo, mas seria o que estava enterrado ali a chave para o reencontro de sua identidade? O peso das expectativas e dos segredos a cercava, e a urgência estava no ar. O que mais viria à tona? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Há só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ana estava paralisada, o beijo de Gabriel ainda queimando seus lábios. As pessoas ao redor a observavam com olhares curiosos, mas sua mente estava em outra dimensão. O que acabou de acontecer? Pensava, ainda em choque. Mas antes que pudesse processar tudo, os murmúrios da multidão se tornaram mais altos. Parecia que algo estava prestes a explodir. De repente, um clamor cortou o ar. "Olha, lá vem ele!" alguém gritou. A cabeça de Ana virou instintivamente na direção do chamado, e seu coração disparou ao perceber Marco atravessando a sala. Ele caminhava com uma expressão de fúria que fazia o estômago dela revirar. "Você não pode fazer isso, Ana. Você não pode simplesmente me deixar assim." Ele gesticulava, a raiva pulsando em sua voz. Gabriel, percebendo o que estava por vir, se colocou à frente de Ana como um escudo. "Ela não precisa de você", afirmou com firmeza. Mas Marco parecia alheio a qualquer interrupção. Seu olhar fixo em Ana, sua ex-noiva. "Você não entende, Ana. Se você pensar que pode simplesmente me deixar, está muito enganada." Ele então se virou em direção à multidão. "Todos vocês precisam saber a verdade sobre essa mulher. Ela não é quem vocês pensam que é." Um silêncio tenso caiu. O que ele estava prestes a revelar? Ana sentiu o coração gelar. Ela queria gritar, mas as palavras paralisaram. Em sua garganta. O mistério da caixa empoeirada em seu quarto pulsou em sua mente. O que exatamente havia ali? Ela está escondendo um segredo, um que vai destruir a vida dela e de todos ao seu redor. Marco continuou, a veemência em sua voz atraindo todos os olhares. "Ana, você precisa confessar. Você não pode viver mais em uma mentira." As pessoas começaram a sussurrar. Que segredo? O que ele quer dizer? Os rostos ao seu redor se contorciam em confusão e espanto. E nesse momento a vergonha voltou, envolvendo Ana como uma névoa sufocante. Gabriel deu um passo à frente, sua expressão se endurecendo. "Marco, pare com isso. Você não pode simplesmente..." Mas Marco não o deixou terminar. "Não se meta na minha vida!" ele gritou. E em um movimento de pura fúria, ele se virou rapidamente para Ana. "Você se lembrou daquelas fotos que desapareciam? Do que você estava fazendo com aquele homem no passado?" "Estou falando do seu verdadeiro pai." Ele lançou a bomba. Um eco de choque percorreu a multidão. Ana sentiu que o chão se abria sob ela. "Meu pai?" O coração dela disparou. Não, não podia ser. As revelações da caixa agora pareciam mais importantes do que nunca. A verdade há muito enterrada estava prestes a vir à tona. "É tudo culpa dele." Marco apontou com um dedo tremendo. "Seu pai. O que ele fez? Isso pode arruinar sua vida. E você simplesmente ignora." Ana estava em choque. Um turbilhão de emoções a dominava. Ela se virou para Gabriel buscando alguma orientação, alguma esperança. Mas ele estava tão chocado quanto ela. "Eu não sabia", ele murmurou, a confusão estampada no rosto. O murmúrio na multidão aumentava, e Ana sentiu que todos tinham olhos nas costas dela. O peso do segredo a esmagava. De repente, tudo estava em jogo. O que Marco havia revelado
poderia não ser só a chave para entender sua identidade, mas também a porta para o escândalo que poderia devastar suas chances de recomeçar. Então é isso? Você vai deixar que ele controle a sua vida? Gabriel questionou, uma intensidade em seu olhar que a fez hesitar. O clima era tenso, incontrolável. No que isso acabaria? O que mais viria? À tona? A verdade estava a um passo de ser revelada e Ana sabia. Sua vida como conhecia estava prestes a mudar para sempre. E as palavras de Marco tinham sido apenas o começo. Ana estava em estado de choque, as palavras de Marco ecoando em sua mente. Meu pai? O impacto foi como um soco no estômago. Enquanto a multidão murmurava, ela teve a sensação de que todos respiravam como se o ar estivesse preso. A tensão era palpável. Gabriel, ao seu lado, parecia tão perdido quanto ela. Marco se aproximou, a raiva entorpecendo sua razão. Sim, seu pai. Você nunca quis encarar a verdade, não é? Em vez disso, ficou presa nessa farsa. A indignação em sua voz reverberava na sala. E Ana sentiu seu coração disparar. As câmeras continuavam a clicá-la, cada flash uma lembrança cruel do que deveria ser seu dia de felicidade. Que mentira você está tentando esconder, Ana? A voz de Marco soou mais forte. O murmúrio da multidão transformou-se em um clamor, como se estivessem esperando por uma revelação a ser revelada. Nesse momento, algo que ela nunca poderia imaginar aconteceu. A caixa empoeirada em seu quarto não era simplesmente um relicário de memórias. Era uma peça central de um quebra-cabeça arriscado. Gabriel, percebendo a urgência da situação, deu um passo à frente. Basta, Marco. Isso não é hora de expor segredos. Mas Marco não estava ouvindo. Ele estava focado apenas em Ana, como se fosse a única que importasse. Você não tem ideia do que está falando, Ana gritou, a voz tremendo de emoção. Você não sabe o que realmente aconteceu. Se você falar a verdade, não vai mais precisar viver na sombra. Marco insistiu, mas Ana não conseguia mais suportar. Uma sensação estranha começou a se formar no fundo de seu estômago. O que era realmente verdadeiro? Nesse momento, uma mulher surgiu do fundo da sala, interrompendo o caos. Ela tinha cabelos grisalhos e uma expressão decidida. Shida! Sua voz cortante fez todos pararem. Ana franziu a testa, reconhecendo-a. Era Helena, sua antiga babá, alguém que acreditava ter deixado para trás. A presença dela era como um farol em meio à tempestade. Helena, o que você está fazendo aqui? Ana perguntou, confusa. Estou aqui para contar a verdade. Helena respondeu, olhando diretamente para Ana. Você não sabe, mas o que Marco disse é só a ponta do iceberg. O murmúrio da multidão aumentou, e Ana sentiu suas pernas tremerem. Do que você está falando? Sobre seu pai. Helena hesitou, as palavras quase sufocadas. Ele não é quem você pensa. E uma parte do seu passado está conectada a coisas que você nunca soube. As palavras pairaram no ar. A tensão virando pulso frenético em cada coração ali presente. A mulher continuou. Eu trabalhei para sua família. E tudo o que você sabe é uma mentira. Ana estava paralisada. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, mas a imagem ainda era nebulosa. O quê? Mas estava escondido. O que tudo isso significava? Você precisa saber a verdade, Ana. Ela pode te libertar ou te destruir. A escolha é sua. Essas palavras foram como um tiro no escuro. Antes que pudesse processar tudo, Marco se virou bruscamente,
como se estivesse se preparando para um ataque. Desista, Helena. Você não sabe o que está dizendo. Mas sua voz, embora firme, estava carregada de medo. Ana olhou para Gabriel. Havia uma nova urgência em seus olhos. A multidão começava a se agitar, murmurando, confusa e intrigada. O peso da revelação estava em jogo e todos queriam ouvir. As emoções dela estavam à flor da pele. Poderia um simples segredo arruinar tudo o que ela acreditava? Ou seria a chave para sua liberdade? Helena respirou fundo, preparando-se para continuar, e Ana sentiu que o tempo havia parado. O que vou contar agora pode mudar tudo, disse Helena lentamente. O mundo ao redor parecia girar, e Ana sabia que, independentemente do que viesse a seguir, nada seria igual. O que mais estava escondido nas sombras da sua vida? O que mais ela precisava descobrir? As perguntas a atormentavam, e o dia já não era mais seu, mas apenas o começo de um turbilhão de revelações. O suspense pairava no ar, e Ana sentia que estava à beira de um precipício, prestes a desvendar segredos que poderiam transformá-la para sempre. Helena estava prestes a falar. Ana mal conseguia respirar. Cada frase que saía de seus lábios parecia despertar uma tormenta. Sobre seu pai, ele não é quem você pensa. Mas antes que pudesse continuar, um barulho estrondoso ecoou na sala, interrompendo completamente o caos. A porta principal foi arrombada. Um grupo de homens em ternos escuros e óculos escuros invadiu o recinto com determinação. Todos voltaram as cabeças, perplexos e assustados. Os murmúrios aumentaram e a agitação tomou conta do ambiente. A atmosfera de festa se transformou em uma cena de filme de ação. Marco, um dos homens gritou, avançando em sua direção. Você está preso. A voz tinha uma autoridade que calou a multidão. O olhar de Marco se transformou em desespero. Ele tentou recuar, mas não havia como. O homem se aproximou e o agarrou pelo braço, enquanto outros dois tomavam a frente, impedindo qualquer chance de fuga. Ana ficou paralisada, ainda tentando processar a revelação de Helena e o que estava acontecendo à sua frente. Quem eram esses homens e por que estavam atrás de Marco? A cada segundo que passava, a sensação de que algo muito maior estava em jogo a envolvia. Vocês não podem fazer isso, Marco gritou. Isso é um erro. Mas ninguém estava ouvindo. Um dos homens se virou para Ana, seus olhos se fixando nela com um olhar que transmitia firmeza. Ana, precisamos conversar sobre seu pai. As palavras quase a derrubaram. O que quer que estivesse acontecendo era muito maior do que suas desavenças pessoais, e não poderia ter chegado em um momento mais caótico. O que está acontecendo? O que tem a ver com meu pai? Ana perguntou, o medo e a confusão dançando como fogos de artifício em seu estômago. Seu pai não é apenas um nome. Ele é parte de uma organização que foi desmantelada. Marco sabia disso e estava envolvido. A revelação foi como um golpe. Marco, a dor que ela sentiu enquanto pensava que ele era o homem que a havia traído, agora era substituída por uma nova, incompreensível. Uns segredos implícitos e obscuros emergiam das sombras. Vocês não sabem o que estão fazendo. Marco tentava se soltar, mas a força dos homens era inabalável. Ana, não acredite neles. Eles estão mentindo. Seu rosto estava contorcido de desespero. Ana olhou para Gabriel, procurando um pingo de apoio, mas seus olhos estavam inundados de confusão. Você tem que decidir de que lado está, Ana, insistiu o homem.
Esses segredos não vão desaparecer. Eles vão te engolir. E Marco, ele não é quem você pensa que é. Ana se sentia perdida. Todos estavam esperando que ela tomasse uma atitude. Helena observava com um misto de tristeza e esperança. Ana, eu só queria proteger você, disse com a voz embargada. Mas a verdade a cercava, como uma teia invisível. Quem era realmente seu pai? Quem era Marco? Por que os homens internos escuros estavam aqui? Precisava de respostas, mas a única coisa que sabia era que o cerco estava se fechando. Enquanto isso, o olhar de Gabriel se intensificava. Ana, não confie neles, eu estou aqui. Mas as palavras dele pareciam distantes. O peso do segredo de Marco agora era como um tsunami se formando. E quando o coronel gesticulou para levar Marco, algo inesperado aconteceu. Um tiro ecoou na sala. O som cortante fez todos congelarem. Marco se virou rapidamente, um olhar de terror em seus olhos. O homem que estava prestes a prendê-lo cambaleou, enquanto todos na sala gritaram em choque, e a confusão virou uma algazarra. Não, Ana gritou. Não sabia o que estava acontecendo. O olhar de Gabriel encontrou o dela. Era um misto de medo e determinação. Uma força lhe dizia que a verdade estava prestes a explodir. E em meio a tudo isso, uma nova reviravolta ocorreu. Quem tinha puxado o gatilho? E o que isso significaria para todos eles? As dúvidas e a urgência se entrelaçaram. A vida de Ana estava prestes a mudar novamente. E o confronto estava apenas começando. O tiro ecoou e o mundo de Ana parou. Todos prenderam a respiração. O homem que estava prestes a prender Marco cambaleou e um momento de pânico tomou conta do ambiente. O som do disparo parecia reverberar dentro da cabeça de Ana como um eco interminável. O olhar de terror no rosto de Marco era como um filme em câmera lenta. Ele se virou e a casa estava em caos. "Vou chamar a polícia", gritou alguém na multidão, enquanto as pessoas começavam a recuar, formando um círculo em torno da cena angustiante. Sem saber o que fazer, Ana olhou para Gabriel, que estava tão em estado de choque quanto ela. Mas então, algo aconteceu. Marco, antes cheio de bravura, agora parecia um animal encurralado. "Você não pode fazer isso a mim", berrou, enquanto tentava, em vão, se desvencilhar dos homens internos. Mas a pressão aumentou. Num movimento rápido, um deles o empurrou, fazendo-o cair de joelhos. O ar estava pesado de tensão e pânico. "Quem atirou?", perguntou o homem que estava segurando Marco. "Quem está por trás disso?" Ana mal podia acreditar no que estava vivendo. O que exatamente havia acontecido? Uma nova onda de murmúrios cortou a multidão, e a realidade parecia cada vez mais surreal. Foi então que, de repente, uma figura familiar apareceu ao fundo. Era a mãe de Ana. Suas feições se misturavam entre o choque e a determinação. "O que está acontecendo aqui?" Ela avançou, deixando a multidão dividida como uma onda. O olhar de Ana encontrou o dela e um misto de alívio e preocupação tomou conta dela. "Mãe!", Ana exclamou, a voz embargada. "Ana, você precisa sair daqui." A mãe piscou para ela, tentando forçar caminho. "Esses homens não estão aqui para brincar." Ana sentiu um nó na garganta, mas a urgência do momento foi interrompida por uma revelação devastadora que a fez sentir como se o chão estivesse se abrindo sob ela. "Espere!", gritou Marco.
e todos pararam para ouvi-lo. Você não sabe quem realmente está por trás disso. Ana, sua mãe, ela está envolvida com tudo isso. O estardalhaço foi instantâneo. Olhares perplexos se voltaram para Ana. A boca dela se abriu, mas nenhuma palavra saiu. O que Marco estava insinuando? O que ele queria dizer com aquilo? O sangue dela gelou. Ela se virou, os olhos arregalados, fixos na figura da mãe, que parecia lutar entre a verdade e a mentira. Não escute isso, Ana, a mãe implorou. Mas o pânico começou a se espalhar. A multidão começou a murmurar e as vozes se misturavam, criando uma cacofonia ensurdecedora. O que você quer dizer com isso, Marco? Ana gritou, sentindo-se desorientada. Ela sabia, ela sempre soube. O dinheiro que sua família, hein? Está manchado, Ana. E agora você está no meio da guerra que eles desencadearam. A descoberta foi como uma bomba explodindo no ar. Ana olhou para sua mãe e ela parecia paralisada. Diz a verdade, ela disse, a voz tremendo. Por favor, me diga que isso não é verdade. Mas as palavras estavam aí, flutuando na atmosfera pesada de mentiras e sombras. A verdade vai te libertar, mas pode te destruir também. Marco continuou, enquanto os homens davam passos decididos em direção a ele. Ana sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. Como tinha chegado a esse ponto? Como o jogo de poder e manipulação tinha se envelopado de tal maneira? De repente, a gaveta de segredos começou a abrir e Ana percebeu que tudo o que conhecia poderia ser uma grande farsa. A revelação do que Marco disse fez seu mundo girar. Mas o que realmente estava se escondendo sob essa montanha de verdades e mentiras? Parem! Gritou a mãe. Ana, não escute isso. Ele está tentando te manipular. Mas o comando dela parecia perder força numa situação tão crível. Ana se perguntava se a mulher que sempre admirou estava escondendo mais do que apenas verdades sobre seu passado. O horror pesou mais forte, e enquanto a multidão esperava fervorosamente pela próxima jogada, Ana olhou para Gabriel à sua esquerda. Ele estava tão perdido quanto ela. Você precisa decidir, Ana, ele disse, a voz grave. A multidão estava tensa e uma tensão elétrica crescia no ar. O submundo que se revelava a fez sentir-se presa entre duas realidades. O que havia mais por trás de cada gesto, cada revelação? As respostas poderiam estar mais perto do que pensava, mas a hora da decisão estava se aproximando. Ana sabia que qualquer movimento desencadearia uma avalanche de consequências. A verdade estava sob seu nariz, mas seria a luz ou a escuridão? Ela estava prestes a descobrir, mas a única certeza que tinha agora era que sua vida não seria mais a mesma. Ana sentia a pressão crescendo. As palavras de Marco ecoavam como um trovão em sua cabeça. Sua mãe, ela está envolvida com tudo isso. Cada batida do coração parecia mais forte, pulsando um metrônomo de pânico. O olhar da mãe, antes uma âncora, agora era uma tempestade de ansiedade. Não, isso é uma mentira! Ana gritou, mas a dúvida começou a brotar como ervas daninhas em seu pensamento. O que ela realmente sabia sobre sua família? Enquanto o caos se desenrolava ao redor, o homem que estava encarregado de prender Marco não perdeu tempo. Estamos aqui em cumprimento de um mandado. Sua prisão não é opcional. A tensão aumentou e as pessoas se afastaram, formando um círculo ao redor deles, como se fossem espectadores de um espetáculo aterrorizante. Você precisa ouvir a verdade, Ana, gritou Marco, lutando para se desvencilhar,
mas os homens eram firmes. Ela não é quem diz ser. Sua mãe. Ana olhou para a mãe, que parecia prestes a explodir de nervosismo. Ana, eu nunca quis que você se envolvesse nisso. Não é um segredo que você deve carregar. Que segredo? O que você está escondendo? A voz de Ana saiu entrecortada, repleta de desespero. O mundo, de repente, parecia desmoronar. E então, como se um interruptor tivesse sido acionado, um som estrondoso irrompeu da porta principal. Atenção! Uma voz alta cortou o ar. Um homem mais alto que a maioria entrou, parecendo mais uma sombra do que uma pessoa. Os olhos escuros e a postura imponente mudaram o clima da sala instantaneamente. Desculpe interromper, mas acredito que todos vocês precisam saber de uma pequena verdade. Ele tinha um tom ameaçador, mas havia também um toque de ironia. Ana sentiu um frio no estômago. O homem não era desconhecido. Ele era um velho familiar que ela nunca quis ver de novo. Era tio Marcos, irmão da sua mãe, um homem que a família tentava esquecer por motivos que a jovem nunca entendeu, mas que agora pareciam mais evidentes. A figura dele era sinistra, cheia de mistérios não resolvidos. Você não pode simplesmente entrar assim, Marco gritou, sua bravura se esvaindo. Essa não é a sua casa. Cale-se, Marco. Essa casa é parte de tudo, e você não vai escapar. Tio Marcos avançou, o olhar calculado. Ana sentiu o clima pesar dentro dela, um misto de lembranças e dúvidas. O que ele sabia? Por que ele estava aqui? Eu venho. Para resolver essa bagunça, ele disse com um sorriso que nem chegava aos olhos. E ela começa agora. Ele apontou para Ana, sua voz carregada de um poder que a fez estremecer. Você, minha querida sobrinha, está prestes a descobrir a verdade sobre sua linhagem. E isso vai mudar tudo. O murmúrio na sala se intensificou. Todos estavam paralisados, cada um processando a cena surreal à sua frente. Você está falando de segredos que não têm nada a ver com a família. A mãe de Ana tentou conter a situação, mas a aparição de tio Marcos havia injetado uma adrenalina inquietante em todos. Você acha que pode fugir para sempre? Você, Ana, é a chave para muitos conflitos, ele disse, entregando cada palavra. Como se fossem flechas. E a verdade que você tanto teme, bem, ela está prestes a se revelar de uma forma que você nunca imaginou. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Do que você está falando? Gritou, a voz falhando. Seu pai, não o que Marco mencionou, mas o verdadeiro, estava no centro de um jogo que a sua mãe tentou manter longe. A sua vida, Ana, não é o que você pensa. Tio Marco sorriu, e suas palavras paiaram no ar como uma faca. Os olhares voltaram-se para sua mãe, e a expressão dela era uma mistura de pânico e resistência. Chega, você não pode fazer isso. Ela estava prestes a protestar, mas a verdade dela estava sendo desmascarada. Ana não sabia se estava pronta para ouvir. Seus sentimentos estavam em um turbilhão. Mas uma coisa era clara. Aquele momento era um divisor de águas. O que mais poderia a vida dela esconder e o que tudo isso significava para ela? A multidão aguardava, cada pessoa respirando ansiosamente, sem saber que estavam prestes a ser arrastadas para uma tempestade de revelações. O que a verdade revelaria, e ao mesmo tempo a dúvida tomou conta. Quem poderia ser realmente seu pai? Enquanto pensava, uma nuvem densa se fechou sobre ela, e a sala parecia girar em um vórtice de segredos e mentiras. Eu vou te mostrar a verdade, Ana,
disse tio Marcos, enquanto um riso sutil escapava de seus lábios. E quando isso acontecer, você vai entender que seus problemas estão apenas começando. As palavras finalizavam como uma bomba prestes a explodir, deixando todos em estado de choque. E Ana, paralisada, sentiu o frio percorrer sua espinha. A verdade o aguardava à vista, e as consequências prometiam ser devastadoras. A revelação de tio Marcos pairou no ar como uma bomba prestes a estourar. Ana estava em estado de choque, o rosto branco como papel. O que aquele homem estava insinuando? O que ele queria dizer com seu pai? As vozes da multidão ficaram quase inaudíveis enquanto ela tentava processar tudo. Não acredite nele, Ana, gritou sua mãe, com os olhos arregalados de pavor. Você sabe que Marco é um mentiroso. Ele só quer te manipular. Mas a determinação disfarçada nos olhos de tio Marcos era como um trovão silencioso. Eu estou aqui para te ajudar, Ana. Você precisa saber o que realmente aconteceu. A multidão murmurava, alguns se encolhendo, outros inclinando-se para mais perto, ouvindo a conversa tensa. Ana estava enredada por uma teia de confusão e medo. As palavras de Marco ressoavam, e tudo o que pensava que conhecia sobre sua vida estava desmoronando. O que você sabe sobre meu pai? Ela questionou, e sua voz soou mais firme do que se sentia. Tio Marcos respirou fundo, e por um instante o ambiente ficou em silêncio. O seu pai, ele não morreu como te contaram. Ele entrou em um jogo perigoso e ainda está vivo. E a sua mãe? Ela foi um peão na jogada dele. As palavras eram como facadas. Ana sentiu o coração parar por um segundo. Como é possível? Seu olhar saltou entre a mãe e o tio, a dúvida se contorcendo em sua mente. Eles não queriam que você soubesse a verdade. Eles tinham medo do que essa verdade poderia expor. A sua mãe e seu pai, eles estavam envolvidos em algo muito maior do que você pode imaginar. A tensão na sala aumentou. Cada membro da multidão parecia prender a respiração, ou se fossem testemunhas de um drama que iria além da compreensão de qualquer um. Ana olhou para a mãe, que agora estava em lágrimas. Diga a verdade, ela implorou. Por favor, me diga que isso não é verdade. Mas antes que sua mãe pudesse responder, um grito cortou o ambiente. Era uma mulher que surgira do fundo da sala. Seu rosto estava pálido e os olhos arregalados. Ana, cuidado! Ela gritou. E nesse instante, todas as cabeças se viraram na direção do barulho. A mulher, conhecida na cidade como Marta, uma antiga amiga da família, correu em direção a Ana, sem se importar com a presença dos homens internos. Temos que sair agora. Ana mal teve tempo de reagir. A multidão começou a se agitar e o homem que tinha tentado prender Marco se virou, atraído pela interrupção repentina. O que está acontecendo aqui? Ele ordenou, a voz carregada de autoridade. Ela não está segura. Não podemos. Deixá-la aqui, Marta insistiu, pegando o pulso de Ana e puxando-a em direção à saída. Ana estava mais confusa do que nunca, querendo entender tudo, mas a urgência nos olhos de Marta a mandou seguir. E então, como se fosse em câmera lenta, tudo virou um caos. Naquele momento, um tiro ressoou novamente. Um eco surdo que cortou a atmosfera, fazendo todos gritar e se encolher. Ana ficou paralisada. O homem que tentava prender Marco tinha caído ao chão, uma expressão de choque cravada em seu rosto. O que estava acontecendo? O pânico se alastrou. A mãe de Ana e tio Marcos gritavam por ela, mas a visão ficou turva. Então, num instante, um grupo de homens mascarados irrompeu pela porta. E a sala explodiu em confusão. Fuja, Ana! Gritou Gabriel, tentando alcançar seu braço. Ele estava com o olhar fixo nos intrusos, uma mistura de medo e determinação em seu rosto.
O golpe de adrenalina fez a cabeça de Ana girar enquanto tentava escapar da tumultuada sala. Marta puxava-a pela mão, desafiando o caos à sua volta. Não olhe para trás, confie em mim. O coração dela pulsava forte. Onde estavam indo? Ela não tinha ideia, mas havia um instinto de sobrevivência tomando conta. Um grito agudo ecoou atrás delas e, em um movimento, a mãe de Ana foi empurrada para o chão. "Mãe!" Ana gritou, sentindo a mão de Marta apertar a dela, como um laço em volta de sua própria liberdade. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Ana não ousou olhar de volta. O último que viu foi o olhar aterrorizado de sua mãe, enquanto o caos dominava o ambiente. E no fundo de sua mente se formava uma única pergunta: o que realmente havia acontecido com seu pai? E quem eram essas pessoas? A cada passo, Ana sentia seu mundo se despedaçar. E enquanto a verdade continuava a se esconder nas sombras, ela percebeu que aquela não era apenas uma luta pela sobrevivência. Era uma batalha para recuperar a própria identidade. E na escuridão que crescia ao redor, ela sabia: nada seria igual novamente. O que mais estava escondido nas sombras na sua vida? Ana estava em estado de choque, enquanto Marta a puxava para fora do tumulto. A sala atrás delas era um caos total. O som das sirenes ao longe tornava tudo mais intenso. Ela mal conseguia processar o que estava acontecendo. Os gritos, os tiros, tudo misturado em um emaranhado de confusão. "Vamos, agora!" Marta insistia com a voz tensa. Ana sentia suas mãos apertadas ao redor do pulso. O coração dela pulsava descontrolado. O medo era palpável. Mas então, quando estavam prestes a cruzar a porta, algo inesperado aconteceu. Um homem surgiu em sua frente, rosto coberto por uma máscara escura. "Parem!" ele gritou, e Ana congelou. O mundo que estava tentando escapar parecia voltar a girar em câmera lenta. "Quem é você?" Marta rosnou, protegendo Ana atrás de si. Mas o homem apenas apontou uma arma para elas. O medo se amplificou. "Voltem! Não adianta correr." Ele estava furioso, e seu olhar era como fogo. Ana sentiu um nó na garganta. O choque a fazia ficar paralisada. E no meio da tensão, um grito cortante ecoou pela sala. "Ana, não!" Era Gabriel. O olhar dele, cheio de desespero, a atravessou. Ele estava lutando contra os homens em termos escuros, tentando se aproximar. "Saia daqui!" ele gritou. Mas antes que pudesse se mover, a cena se desenrolou com uma brutalidade assustadora. O homem mascarado fez um movimento brusco e, em um gesto quase instantâneo, disparou a arma. Uma bala atingiu Gabriel no ombro, fazendo-o cambalear para trás. Ana gritou. Uma onda de pânico a envolveu. O tempo pareceu parar. O olhar de Gabriel, aquele que sempre trazia conforto, agora era de pura dor. O restante da sala passou a ser um borrão de gritos e caos, desde a explosão do tiro até o momento que ele caiu no chão. A realidade se desinhacava. "Não!" Ana berrou, correndo em direção ao corpo dele. A dor no coração era insuportável. Quando ela alcançou Gabriel, ele estava no chão, a expressão de dor misturada com um traço de força. "Ana!" ele murmurou, tentando sorrir, mas seu rosto estava pálido. A ferida no ombro estava sangrando, e seu olhar estava nebuloso. "Fica comigo, por favor." O desespero a dominava. Olhou para Marta, que agora estava paralisada, observando a cena. Com horror. O caos ao redor tornou-se um eco longínquo.
tudo o que conseguia ouvir era seu próprio coração disparado. Eles vão atrás de você, Gabriel disse, os olhos cheios de dor, mas ainda havia um toque de proteção em sua voz. Você precisa. Ele não conseguiu terminar a frase antes que a dor o fizesse gemer. Mas, ao invés de aumentar a angústia, Ana começou a sentir algo diferente. Algo estava mudando dentro dela. Eu não vou deixar você, gritou. O amor que sempre teve por ele a impulsionou. Eu vou te tirar daqui, Gabriel. Conforme ela tentava levantá-lo, a porta principal explodiu. Outra equipe de homens em uniforme entrou, cada um com armas em punho. A situação tornou-se ainda mais desesperadora e Ana não sabia mais em quem confiar. O caos que alguns momentos atrás parecia estar fora de controle, agora se transformou em um pesadelo. Mas então, como se o tempo tivesse voltado ao normal, um grito aterrador interrompeu o tumulto. Ana, você precisa ouvir. Era sua mãe. O olhar dela era de pura determinação. E Ana se sentiu paralisada. A mulher que sempre a protegera estava, de repente, no centro do pesadelo. Você não pode estar aqui. Ana sussurrou, a realidade do momento a esmagando. Não é a hora de discutir. Há muito mais em jogo do que você imagina. A mãe foi cortante. Não era a primeira vez que Ana se sentia traída, mas aquele olhar era de urgência. Seu pai, ele está vivo, e agora todos estão atrás de você. Nesse exato momento, uma nova onda de terror tomou conta de Ana. As palavras da mãe a acertaram como um golpe. Quem eram essas pessoas? O que estava realmente acontecendo? O mundo ao redor dela girava em um vórtice de mentiras e verdades não ditas. E a única certeza que tinha era que talvez nada do que acreditou ser verdade estivesse realmente certo. A vida dela estava prestes a desmoronar de uma maneira mais profunda do que jamais poderia imaginar. O que mais estava escondido? O que mais estava por trás da história de sua família? E a única coisa que ela sabia era que sua vida nunca mais seria a mesma. Ana estava paralisada, o rosto pálido, enquanto as palavras de sua mãe ecoavam. O olhar angustiado dela estava cheio de pavor e desespero. Ana, escute-me, a mãe gritou, quando o caos ao redor parecia tomar conta de tudo. Você não pode acreditar naquilo que Marco disse. Gabriel, caído no chão, gemia, mas Ana não conseguia desviar o olhar da mãe. Eu não entendo. A voz dela tremia tanto quanto suas mãos. O peso da verdade se acumulava no peito, como se um peso enorme a puxasse para baixo. Marta, sempre próxima, segurava seu ombro. Precisamos sair agora. Está ficando perigoso demais. Ouvindo isso, a adrenalina subiu, mas Ana ainda estava em choque, a situação transbordando confusão. Pudesse decidir o que fazer, um grito cortou o ar. Todos ao chão. Um dos homens em uniforme gritou, enquanto um estrondo ensurdecedor ecoou. A porta se escancarou, revelando um grupo de homens armados. O pânico se instalou e a multidão começou a gritar e a correr em todas as direções. Os homens mascarados estavam aqui para algo mais, e a atmosfera mudava rapidamente de uma festa confusa para uma cena de pura ação. Em meio ao tumulto, Ana viu tudo se desenrolar como em câmera lenta. Um desses homens apontou uma arma diretamente para a mãe dela. Saia da frente, você. Onde está a menina? Ele tinha uma voz gravemente rouca e o olhar como uma ponta de faca. O coração de Ana parecia querer saltar do peito. Mãe, não! Gritou, mas seus gritos eram abafados
por uma onda de pânico. A mãe, mesmo com tudo acontecendo, não se movia. Com uma determinação que Ana nunca tinha visto antes, ela permaneceu na frente da filha, como um escudo contra o desconhecido. Se você quer ela, terá que passar por mim, conclamou, com uma bravura que fez Ana sentir um nó na garganta. Mas antes que qualquer coisa pudesse acontecer, o homem que havia entrado pela porta disparou um tiro. O eco do som preencheu a sala e o mundo de Ana. O que era isso? O caos agora estava completo. A mãe dela despencou, mas, em um movimento ágil, desviou-se e agarrou a mão de Ana com força, puxando-a para um canto, protegendo-a como se seu corpo fosse um campo de força. Você tem que entender, Ana, gritou a mãe, agora sem olhar para o homem, mas focada apenas na filha. Não podemos confiar em ninguém. Eles estão aqui para algo maior, algo que não podemos deixar escapar. A adrenalina disparou no corpo de Ana. O que você está dizendo? O que está acontecendo? Mas em vez de resposta, a mãe fez um gesto para que se calasse. Tudo que Ana podia ouvir era o alvoroço da multidão que agora tentava fugir do que estava acontecendo. E então, algo dentro de Ana despertou. Uma lembrança, um fragmento de conversas que ouvira quando era criança. Algo que ela não levava a sério. O que você sabe sobre meu pai? A pergunta saiu como um sussurro. A mulher hesitou sem saber por onde começar, mas a urgência se intensificava à medida que os homens se aproximavam. Foi quando o homem mascarado avançou em direção a elas. Seite está aqui! Ele gritou, olhando em volta, e de repente o foco passou da mãe para Ana. O horror na sala crescia, como uma tempestade prestes a se desatar. Sua vida depende de saber quem você realmente é. Ele gritou, e as palavras reverberaram em Ana como um estrondo. De repente, outro tiro soou. E assim que o som ecoou, o homem que parecia liderar o ataque caiu ao chão. A expressão de surpresa em seu rosto. Ana ficou congelada, todos ao seu redor em choque. O horror estava evaporando lentamente e a sensação de que todo mundo estava caindo para fora de controle ficou mais forte. Nesse momento, um eco familiar atingiu o fundo da mente de Ana. Quando ela olhou para o homem que havia atirado, o coração disparou. Era seu tio, o mesmo homem que tinha sido marginalizado pela família. O choque explodiu como um fogos de artifício em sua mente. Tio Marcos, o que você está fazendo aqui? Por que atirou? Seu tio olhou para ela, os olhos cheios de uma intensidade que poderia queimar tudo. Eu estou aqui para proteger você, Ana. É mais complicado do que imaginamos. E o que você vai descobrir? Ele hesitou, o peso das palavras quase invisível. O ar estava pesado e a energia muda da sala se transformou numa tempestade de emoções pontuais. O que poderia ser mais complicado do que tudo isso? Assim, ele se virou para o homem à sua frente, e Ana percebeu que não era apenas um confronto físico, mas algo muito mais profundo, uma batalha por verdades ocultas. O que mais poderia ser revelado? E quem realmente estava em perigo? A tensão crescia, mas Ana, ao olhar para o canto da sala, sentiu que a verdade estava mais próxima do que imaginava. Você precisa tomar uma decisão, Ana. Seu tio disse, a gravidade preenchendo a frase. E com isso, a realidade de sua vida, que até então parecia uma casa de cartas, estava prestes a desmoronar. A única certeza que tinha era que a partir daquele momento, nada seria igual novamente. A sala estava um caos.
O grito de Ana cortava o ar enquanto ela se aproximava de Gabriel. Caído no chão, a dor estampada no rosto após o tiro que ecoou pela festa. O desespero tomou conta dela. Gabriel, não. Fica comigo. A ferida visível no ombro dele fazia seu coração apertar como uma mão firme. Ela se agachou, tentando segurar a dor dele, mas tudo que sentia era um frio gélido na espinha. Os homens estavam se aproximando. A tensão no ambiente subia outra vez. Todos ao chão, gritou um dos homens no uniforme, e a confusão só aumentava. Mas a mãe de Ana se interpunha, como uma muralha, determinada a protegê-la. Não, temos que sair agora. As palavras dela estavam carregadas de urgência. Tio Marcos, o que você está fazendo aqui? Ana virou-se, encontrando aquele rosto familiar que tanto tempo tinha tentado esquecer. Ele sabia mais do que deixava transparecer, e naquele momento, a revelação que lhe prometia estava prestes a sair. Precisamos falar. Ana, é sobre o seu pai. Ana não sabia o que sentir. O mundo girava ao seu redor, e as revelações estavam se empilhando, uma sobre a outra. Ele não está morto, Ana. Ele. Mas antes que pudesse completar a frase, um novo barulho ecoou. Do fundo da sala. Mais homens armados. O pânico se espalhou. Então, tudo aconteceu em um turbilhão. Marta puxou Ana pela mão e a mãe, sem hesitar, a seguiu. Mãe, o que está acontecendo? Ana gritava, mas no fundo ela sabia que aquela era a única saída. Juntos eles corriam, atravessando a sala tumultuada, enquanto gritos e tiros soavam atrás delas. A única coisa clara para Ana era que precisava proteger Gabriel. Nós precisamos levá-lo. Mas a urgência a forçou a deixar tudo para trás. Com um último olhar, o sofrimento nos olhos dele a perfurou como uma lâmina. Não, Ana, vá! Ele forçou um sorriso, mas a dor nos seus olhos era um rugido silencioso. Os três correram, passando pela porta dos fundos, onde o ar estava fresco, mas o perigo ainda estava à espreita. Ana, ouça. A mãe segurou os ombros da filha, o olhar intenso. Tem muita coisa que você ainda não sabe, e o que Marco disse é só o começo. O coração de Ana disparou, mas uma parte dela sabia que as respostas estavam mais próximas. Na esquina da rua, o carro de Marta os esperava. Ela deu um empurrão e logo estava dentro, a mãe ao seu lado. Acelera, Marta. A voz dela tremia, e quando a motorista virou a chave, o carro disparou para longe do tumulto. Mas a tensão estava longe de acabar. Mãe, me conta, o que está acontecendo? O medo apossou-se dela novamente. E, pela primeira vez, a realidade de tudo começou a cair. Seu pai, ele ainda está vivo, Ana. E não é só isso. Há pessoas que querem o que ele tem, e você é a chave para tudo isso. As palavras eram tiros disparados na escuridão da mente de Ana. A vida dela, a história que contaram, tudo parecia um quebra-cabeça montado de forma errada. Podemos resolver isso, mas você precisa confiar em mim, em nós. A mãe disse, com um fio de esperança na voz, mas a incerteza dançava entre elas. Ana assentiu lentamente, a mente girando. A noite ainda era jovem, mas a jornada que estavam prestes a empreender parecia interminável. O que o futuro reservava? Mais perguntas que respostas dançavam. No ar e na distância, uma sombra de perigo se aproximava. O que mais estava por trás daquela porta entreaberta? A verdade aguardava e o mundo estava prestes a mudar novamente. E você? O que acha que vai acontecer a seguir?
Tenho certeza de que você tem teorias e reações para compartilhar. Então, não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que traremos mais conteúdos como este. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Sua participação é vital. Não espere nem mais um segundo para ajudar a comunidade a crescer e trazer novas histórias de arrepiar.